Prosseguindo na aula de História de Israel, vamos à 10ª parte do material didático que eu passei para vocês, está na página 63. Para quem estiver no livro, está na página 75. Ramsés e Israel. O comentário diz: se a identificação do êxodo com o reinado do faraó Ramsés levou muitos arqueólogos e egiptólogos a declararem que o êxodo não aconteceu, pelo fato de não encontrar evidência de Israel no Egito durante o seu reinado, podemos também procurar algum achado arqueólogo que trata de Israel nos dias de Ramsés. Esse achado existe e fala de Israel como sendo uma nação já estabelecida em Canaã. Então observe que interessante. Vocês viram que segundo o Êxodo, segundo a Bíblia, o êxodo ocorreu próximo de 1446 e nós encontramos fatos históricos nesse período que antecedem 1446 e depois nós encontramos fatos históricos interessantíssimos que mostram que o êxodo realmente pode ter acontecido naquele momento. Mas alguns datam o êxodo como tendo ocorrido durante o governo de Manassés. Bom, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque a Bíblia diz que os israelitas construíram cidades, cidades, e disse que o nome dessa cidade era Ramsés. Mas, na verdade, esse documentário, Padrões de Evidência, ele explica isso. Isso é um anacronismo textual. A cidade que os israelitas construíram foi a cidade de Avares. E depois essa cidade foi destruída e a cidade foi reconstruída, tá bom? Nos tempos de Ramsés. Mas Ramsés ele governou lá próximo de 1250, cerca de 200 anos depois do Êxodo. Tá bom? Mas como a cidade foi construída depois, vocês podem pegar até em outro material didático, o livro do Êxodo, por exemplo, que eu escrevi, tratando do Pentateuco, o livro do curso que trata sobre o Pentateuco, eu falo que, na verdade, o termo Ramsés ali, ele teria sido uma anotação de Samuel, porque Moisés escreveu em papiros, né, a história do Gênesis e do Êxodo. E a história continuou sendo escrita por Josué. Quem seria o homem com habilidade para organizar e para dar nomes atuais àquele livro? Teria sido Samuel. Por quê? Porque nós encontramos no Pentateuco, por exemplo, dizendo no livro de Juízes, capítulo 19, no final de Juízes, a tribo de Dan vai para o norte de Israel, domina uma cidade e chama ela de Dan, no final do período dos Juízes. E lá em Gênesis 14, quem fez essa organização do Êxodo, do Pentateuco, ele fez o quê? Ele disse que Abraão perseguiu os homens que oprimiram Ló até Dan. Dan ainda não tinha nem nascido. Isso é um anacronismo textual, isso é muito comum. E também a Bíblia diz que Israel, construiu para Ramsés cidades. O nome Ramsés também aparece lá nos dias de José. Se você pegar no livro de Gênesis, vou pegar aqui para ler para vocês, Gênesis 47, versículo 11, diz: E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés. Olha, é claro que Ramsés não existia nos dias de José. Isso é um anacronismo textual, mas com certeza o êxodo não aconteceu nos dias de Ramsés, tá bom? Então esse ponto aqui eu coloco o quê? Existe um achado arqueológico datado, se Israel foi para Canaã ali próximo de 1446, peregrinou no Egito, chegou lá em Canaã próximo de 1400, tá bom? Aí veja, eu coloquei aí uma foto que aparece, vocês vão encontrar em diversos documentários, nesse documentário Padrões de Evidência também aparece a estela de Merneptah. A estela de Merneptah, você pode ver ali
o que representa é uma pedra grande em hieroglíficos egípcios, tá bom? E ela foi escrita no período do faraó Merneptah. Aí o comentário abaixo dessa foto, tem aí um comentário que diz: a estela de Merneptah foi escrita pelo faraó Merneptah, que governou entre 1213 a 1203 a.C., ou seja, cerca de 230 anos depois do Êxodo. Ele era filho de Ramsés II, esse homem que alguns pensam ser o faraó do Êxodo, que governou de 1279 a 1213. A estela foi descoberta em 1896 em Tebas, no Egito. Descreve uma vitória do Egito, do faraó, sobre diversos povos na região de Canaã, inclusive Israel. Como a estela foi escrita pelo faraó Ramsés II e na sua descrição Israel já está estabelecido, foi escrita por Merneptah, e na sua descrição Israel já está estabelecido em Canaã, não é possível que Ramsés seja o faraó do Êxodo. Ela foi escrita, né, pelo filho de Ramsés II. Veja um trecho da estela. Tir-Renu é vencido, Cate em paz, Canaã é cativo com toda desgraça, Asquelon é conquistada, Jezer apreendidos, e Anoã feita inexistente, Israel é despedaçado, nua de sementes. E depois vai citar outras regiões conquistadas. Essa aqui, para vocês terem ideia, é a primeira vez na história que aparece o nome Israel na arqueologia. Por isso essa estela é tão importante. Ela é descrita como a estela que trouxe Israel para a história. Mas uma primeira coisa já é para esse israelita, por exemplo, Israel Finkelstein, que diz que Israel é uma história inventada. Existe um achado arqueológico oficial dizendo que existia sim um povo chamado Israel, e que próximo do ano 1213, 1203, nesse período, ele já era uma nação estabelecida. Ou seja, se nós estamos tratando cerca de 230 anos depois do Êxodo, Israel já era uma nação estabelecida. Então, isso no meu entender, uma evidência, tá bom, de que realmente o Êxodo ocorreu antes. O comentário abaixo prossegue. Essa incursão egípcia pode ter acontecido no período dos juízes, quando os israelitas por diversas vezes foram vencidos e oprimidos por desviar-se da presença de Yahvé. Bom, então eu coloquei um trecho aí de Juízes, né, que diz: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria e aos deuses de Sidom e aos deuses de Moabe e aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. Então, isso pode ter acontecido nesse período. E coloquei aí também a estela de Merneptah, vista no material que eu dei para vocês na página 64, no livro está na página 77, como essa estela, e deu para vocês verem na página anterior como ela era desenhada, né, com o tamanho dela, digo. Mais abaixo eu comento, agora na página 65 do material. Um dos maiores críticos da historicidade do Êxodo, o arqueólogo israelense Israel Finkelstein, reconheceu a autenticidade da estela de Merneptah e fez o seguinte comentário: a estela Merneptah é realmente uma prova de que houve um grupo de pessoas chamado Israel no final do século 13 a.C. Não há como discutir isso. Mas o que dizer sobre o Êxodo, a ascensão de Israel em Canaã, ou o tamanho e a localização desse grupo de pessoas? Então, do Êxodo, como eu disse, existem diversas evidências, só que eles não querem abrir os olhos para um Êxodo lá em 1446.
Bom, eu passo aí também um trabalho de pesquisa para vocês, que vai ser o trabalho que vai dar nota para vocês. Vocês vão assistir esse documentário, ele está disponível no YouTube, ou vocês acham ele no Netflix, vão procurar, tem até DVD para vender. Esse documentário Patterns of Evidence, Êxodos, né? No YouTube você vai achar Padrões de Evidência, Êxodo. Eu já mandei aí para vocês, coloquei no grupo, mas quem quiser pede o arquivo Orientação para a Realização da Resenha Crítica, tá bom? Metodologia.doc. Aí eu explico como você fazer uma resenha. Você vai fazer uma resenha crítica desse documentário. E solicite também por e-mail, eu já coloquei aí no grupo, História de Israel, material didático, formação da resenha. Esse material que vocês vão poder abrir aí e olhar esse material, eu já vou aproveitar agora para dar umas dicas para vocês nesse material, tá ok? Deixa eu abri-lo aqui para...